Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Então vamos trazer hoje aqui mais uma dica, né, para o nosso negócio, clínicas. A dica de hoje é a seguinte: escolha o seu público-alvo e prepare-se para ele, né? Ao montar uma clínica, a gente precisa fazer para a gente mesmo a seguinte pergunta: quem eu quero atender nessa minha clínica? Eu quero atender classe A e B ou classe C e D? O princípio básico do negócio é o seguinte: é impossível a gente atender todas as classes sociais, né? A gente precisa se adequar ou para uma ou para outro nível de classe social. A gente precisa entender que a classe A e B, eles buscam no nosso local algumas características diferentes das classes C e D. Então a classe A e B, ela vai buscar comodidade, ela vai buscar conforto, ela vai buscar requinte, ela vai buscar privacidade e ela vai buscar um estacionamento adequado para estar deixando seu veículo. Bom, então a classe A e B, ela vai, muitas vezes, ela vai entender que a clínica precisa de um horário que ela tenha disponibilidade e não ela se disponibilizar no horário que a clínica exige. Ela precisa ter um ambiente tranquilo, um ambiente, de certa forma, vazio, privativo. Ela precisa muitas vezes ter um ambiente em que ela não seja exposta, né? Existem pessoas, políticos, pessoas famosas e tudo mais, que às vezes ela não quer ser reconhecida naquele ambiente, né? Então ela precisa desses cuidados da clínica que está buscando oferecer esse atendimento, né? Já a classe C e D, ela está buscando o quê? Principalmente um preço atrativo. A classe C e D, ela vai sim buscar conforto, comodidade, mas num nível de exigência menor que a classe A e B, certo? Então, quando eu defino qual vai ser o meu público-alvo, aí sim eu vou começar a trabalhar em algumas questões da minha clínica. Aí, quando eu defino meu público-alvo, eu tenho que definir qual o local que eu quero abrir a minha clínica. Então, eu vou escolher o bairro que eu preciso abrir essa clínica, eu vou escolher as facilidades da região da minha clínica. Então, dependendo do público, eu vou verificar se o trânsito é um trânsito que tem acessibilidade, tem facilidades, se tem estacionamento próprio, se tem um estacionamento que não seja próprio, mas pelo menos próximo e seguro e tranquilo. Eu vou, dependendo do meu público-alvo, eu vou verificar a distância que eu estou dos pontos de ônibus, eu vou verificar a distância que eu me encontro do metrô, né, nas cidades que possuem metrô, isso também hoje é um meio de transporte extremamente importante utilizado nos grandes centros. Então, tudo isso eu vou me adequar de acordo com o público-alvo que eu escolhi. Outras questões de comodidade e facilidade, de acordo com o público-alvo, eu preciso saber se na minha clínica eu é suficiente eu colocar uma garrafa de café coado ou eu preciso colocar uma máquina de café gourmet ou uma máquina de café mais simples. Eu preciso, de repente, colocar uma mini lanchonete e aí nessa mini lanchonete eu vou oferecer principalmente ali o pão de queijo, ou vou oferecer alguns salgados gourmet. Então, tudo isso vai depender do público que eu escolhi, né, para estar atendendo na minha clínica. A gente precisa entender também que, de repente, na clínica, a gente precisa trazer facilidades, independente do público. Então, é possível, na mesma clínica que eu faço a consulta, eu oferecer ali exames de imagem, os mais utilizados, né, principalmente ali para aqueles profissionais. É possível oferecer um posto de coleta de algum laboratório, né, montado ali na clínica para que a paciente ou o paciente não precise se deslocar para um outro local, num outro momento para coletar seus exames de sangue, de urina. É possível, de repente, ou então naquele local, existir uma parceria com algum laboratório que venha buscar esses materiais de coleta e depois divulgar esse exame aí no próprio site. Tudo isso são facilidades que eu preciso é, ajudar, né, que eu preciso pensar na hora de montar minha clínica e ajudar o cliente, né?
Não existe um público melhor ou pior, existe sim uma adequação para o seu público. Não é melhor ou pior atender a classe A e B, mas C ou D, mas a gente precisa estar adequado. Um exemplo clássico aí que a gente tem de adequação de público-alvo aí na empresa brasileira é da empresa Alpargatas, né? Para quem não sabe, Alpargatas ela é detentora aí da marca dos chinelos Havaianas, por exemplo, além de outras marcas. Então, um exemplo clássico aqui na década de 70, 80, o garoto propaganda das Havaianas era o humorista Chico Anísio. O Chico Anísio atingia, assim, todas as pessoas, né, através da televisão, do rádio, mas ele atingia principalmente a classe C e D. E o Chico Anísio ia para a TV na década de 80, 70, 80, e ele dizia que os chinelos havaianas eram os legítimos e os que não soltavam as tiras. E isso era a grande propaganda, o grande slogan aí dos chinelos havaianas e atingia a classe C e D. Né? Para quem os mais antigos aí devem lembrar, assim como eu, que era aquele chinelo da base era branca e tinha as tiras ali preta ou azul, e que eram os mais comuns, e era vendido para a população C e D, aí não querendo menosprezar ninguém, mas a gente via os chinelos havaianas é, nas construções, né, pelas pessoas que estavam ali nas construções, pelas pessoas que estavam mexendo em jardim e tudo mais. E aí na década de 90, né, a Havaianas, a Alpargatas, detentora da marca Havaianas, resolveu mudar, resolveu passar a atingir a classe A e B. E aí o Chico Anísio deixou de fazer as propagandas da Havaiana e quem passou a fazer as propagandas da Havaiana eram os galãs de TV. E aí a Havaianas deixou de ser vendida em alguns locais simples e passou a ser vendida nos shoppings e hoje a Havaianas é vendida em mais de 80 países, né? E é consumida pela classe A e B e foi uma mudança de classe social num produto vendido pela empresa Alpargatas. Então, assim, isso é um exemplo clássico aí do meio, né, do meio brasileiro aí, fácil de lembrar e só para ilustrar a questão da definição do nosso público-alvo. Essa era a dica, então, que a gente queria deixar hoje para vocês em relação à definição do público-alvo, né? Agora, deixem aí as suas mensagens, deixe o seu like, inscrevam-se aí no nosso canal para que em breve vocês possam obter mais informações, tá ok? Ficamos à disposição, inclusive, para responder perguntas e que sirvam até de repente, de inspiração para os próximos vídeos. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo. Tchau, tchau.